Olá pessoal, meu nome é Hernani e hoje vamos aprender um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918. Mas para entendermos como uma região próspera sucumbiu a uma das maiores tragédias da história, precisamos voltar alguns anos. A Europa vivia a chamada Belle Époque, ou Bela Época, um período de grandes avanços tecnológicos e culturais. A cidade de Paris realizou a Exposição Universal em 1900. Telefones, veículos motorizados se tornaram parte da rotina das pessoas. Infelizmente, todo esse avanço estava sendo utilizado para a criação em massa de armamentos como bombas, canhões, metralhadoras e o avião, uma das maiores invenções da época. As grandes potências fomentavam seu nacionalismo. O recrutamento militar se tornou obrigatório. Acontecia a chamada Paz Armada, onde os países não entravam em guerra, porém buscavam aumentar o seu arsenal cada vez mais. Essas potências formalizaram acordos entre si para se protegerem. Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália criaram a Tríplice Aliança em 1882. Por outro lado, Inglaterra, França e Rússia criaram a chamada Tríplice Entente, no início do século XX, em 1907. Após a derrota para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, a França nutriu um sentimento de revanchismo, que ecoou ao longo dos anos. E a Alemanha, por sua vez, apesar de seu processo de unificação tardio, se despontava, causando preocupação nas demais potências, em especial na Inglaterra. Possuía colônias na África e Ásia e buscava se expandir cada vez mais. Em 1880, foi realizada a Convenção de Madrid, onde ficou acordado que França, Alemanha e Inglaterra teriam o mesmo direito na exploração comercial de Marrocos. Anos mais tarde, a França reconheceu a soberania da Inglaterra no Egito e, consequentemente, recebeu apoio para conquistar o território marroquino. A Alemanha, por sua vez, sentiu-se ameaçada e percebeu que o tratado estava sendo violado. Sendo assim, em 1905, o Kaiser alemão Guilherme I decidiu defender a independência de Marrocos. No final do século XIX, a região dos Balcãs já era considerada um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir. O Império Turco-Otomano estava perdendo o controle da região e outras potências estavam de olho nessa situação. O Império Russo apoiava movimentos que defendiam a formação de uma nação unicamente eslava. Tinha um forte apoio da Sérvia. Por outro lado, o Império Austro-Húngaro contava com o apoio do Império Alemão. Ambos tinham a ambição de construir uma linha ferroviária que ligava Berlim à atual cidade de Bagdá, atravessando pelo território dos Balcãs para ter acesso aos poços de petróleo no Oriente Médio. E toda essa situação aumentava ainda mais a tensão na Europa. Em meio a toda essa tensão, no dia 28 de julho de 1914, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, arquiduque Francisco Ferdinando, e sua esposa vão até a Bósnia, por questões diplomáticas. Nesse mesmo dia, o estudante sérvio Gravilo Príncipe, membro da organização extremista conhecida como Mão Negra, desferiu disparos contra o arquiduque e sua esposa, matando os dois. Há muito tempo, a Áustria procurava um meio de subjugar a Sérvia, e esse foi o estopim, para semanas depois, dar início ao que foi chamado na época de Grande Guerra. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Rússia entra na disputa, declarando guerra aos austríacos. A Alemanha não fica de fora, acusando a Rússia de incitar o conflito, e aproveita o momento para declarar guerra também à França. Para avançar suas tropas, a Alemanha precisa passar pela Bélgica, pois encontraria muita resistência na fronteira contra a França. Acontece que a Bélgica, por sua vez, foi determinada como uma nação neutra, desde as guerras napoleônicas, e essa travessia foi vista como uma afronta pelos ingleses, que também entraram na guerra. Já a Itália, apesar de sua aliança com a Áustria e a Alemanha, permaneceu neutra no início da guerra. A facilidade de recrutar soldados, muitos deles sendo estudantes e operários, foi pelo fato de todos acreditarem que a guerra seria rápida. A Alemanha fazia um avanço duplo pela França. A Bélgica, até então neutra, oferece uma grande resistência ao avanço alemão. A França organiza um contra-ataque ao longo do rio Marne, com o apoio britânico, que resultou no recuo alemão.
uma batalha travada por mais de 2 milhões de soldados, causando a morte de 130 mil. O Império Austro-Húngaro, que acreditava que venceria a Sérvia em uma semana, também encontrou grande resistência. A Rússia, governada pelo czar Nicolau II, decide avançar para o território alemão, aproveitando que eles estão focados no fronte ocidental. Porém, sofrem várias baixas, mudando seu foco para o Império Austro-Húngaro, alegando que eles haviam começado a guerra. O Império Turco Otomano, por sua vez, decide avançar contra a Rússia pela região do Cáucaso. Como se já não bastassem terem que enfrentar a resistência russa, para seu azar se deparam com o General Inverno, assim é chamado o Inverno Russo, que se mostrou eficiente contra as tropas napoleônicas no passado e mais tarde contra o exército alemão, durante a Segunda Guerra. Várias nações possuíam interesses distintos do Império Turco Otomano, ao qual estavam subordinadas. Os armênios resolveram se aliar aos russos e as autoridades turcas logo classificaram esse ato como alta traição e, sob a liderança do sultão Abdul Hamid II, usaram isso para criar uma política de extermínio do povo armênio, predominantemente cristão. Após conseguir avançar pelo território francês e praticamente conquistar o território belga, a Alemanha encontra grande dificuldade para avançar com suas tropas. Deu início à Guerra de Trincheiras, que eram praticamente verdadeiras covas a céu aberto, onde os soldados de ambos os lados permaneciam em situações precárias. Os mortos ficavam junto aos que podiam combater. Obviamente, doenças eram comuns, bem como a presença de ratos por toda parte. Na Ásia, o Japão, que apoiava os aliados, buscava tomar colônias rivais. No continente africano, ocorreram batalhas entre as colônias também. Os Estados Unidos se mantinha neutro, lucrando com empréstimos e venda de armamentos para os aliados. Inicia a produção de gases venenosos, que eram expressamente proibidos, tais como gás de cloro, gás fogênio e o mais letal de todos, gás mostarda, que tinha esse nome por conta do seu cheiro. Causava asfixia e ressecamento das vias respiratórias, além de erupções cutâneas, cegueira instantânea e ruptura dos vasos sanguíneos. Além desse, vários outros crimes de guerra foram cometidos, como o assassinato de civis, por exemplo. Bulgária entra na guerra e também ataca a Sérvia. A Romênia, apoiando os aliados, tenta reagir, mas também é contida pelas forças centrais. Então, a Itália entra na guerra, mas do lado oposto, com a promessa de conquistar territórios anexados à Áustria-Hungria. Em meio às batalhas navais, a Alemanha possuía uma grande quantidade de submarinos, que foram muito úteis na guerra. E no momento que resolveram atacar navios mercantes dos Estados Unidos, atraíram eles para a guerra. O mesmo aconteceu com o Brasil, que envia soldados e uma equipe médica aos aliados. Depois de permanecer muito tempo neutra, a Grécia entra na guerra apoiando os aliados. Após várias revoluções, a Rússia, em 1917, finalmente tira o czar do poder e inicia um novo governo comandado por Lenin e os bolcheviques, aderindo ao desejo praticamente unânime de toda a nação russa, saindo da guerra. Os ingleses conseguiram uma boa relação com tribos árabes e convenceram a lutar contra o Império Turco Otomano, saindo vitoriosos. Nessa altura, Bulgária já havia se rendido e o Império Austro-Húngaro também, restando apenas o Império Alemão. A Alemanha então avança com força total pela França, aproximando-se a poucos quilômetros de Paris, onde os franceses resistem com o auxílio de tropas dos Estados Unidos, Inglaterra e Bélgica. Assim como a Rússia, a população alemã está descontente com a guerra, forçando o czar a renunciar e se exilar, fazendo com que o país se tornasse uma república. E no dia 11 de novembro de 1918, a Alemanha assina o armistício, que põe fim à Primeira Guerra Mundial. Posteriormente, assina o Tratado de Versalhes, que praticamente culpa a Alemanha pela guerra, onde teve seu exército reduzido a 100 mil homens, perdeu territórios, incluindo Alsácia e Lorena, que teve que devolver para a França, e indenizar os países vencedores, terminando de pagar esse débito só em 2010, entre muitas outras penalizações. No ano seguinte, foi criada a Liga das Nações, que seria uma predecessora da ONU, para evitar outros conflitos desse tipo. O povo alemão se sentiu humilhado pelas imposições do Tratado de Versalhes.
O país entrou numa profunda crise econômica e esse descontentamento também atingiu um jovem austríaco que serviu no exército alemão durante a Primeira Guerra e que se tornaria o autor principal de outra grande catástrofe.